Olá, caros amigos e amigas, seguidoras do programa Passa a Bola, o programa da Rádio Transforma que aborda as incidências, nomeadamente do futebol desta semana que passou. E a semana começou com as meias finais da Taça de Portugal. Portanto, havia o jogo Benfica-Sporting, o Benfica vinha com uma desvantagem apenas de um golo, jogava tudo no Estádio da Luz, com um estádio completamente cheio. O jogo foi um pouco eletrizante, mas no fim das contas acabou no empate e o Sport é que passou realmente à final. A outra meia-final, Guimarães-Porto, ainda é a primeira mão. O jogo foi algo amorfo, algo incaracterístico. O Porto acaba por ganhar bem num golo mal consentido pelo guarda-redes que regressou, o Varela. O Porto tem tudo para chegar à final com o Sporting. Mas vamos começar pelo Benfica Sporting. Fernando Jorge, o que te pareceu o jogo? O Sporting foi um justo vencedor da eliminatória ou o Benfica merecia mais, dada a eventual superioridade que exerceu neste jogo no Estádio da Luz? Sim, olá Rui, olá Diogo e aos ouvintes que nos vão acompanhar. Ora bem, antes de mais, queria dar os parabéns ao Rubem Amorim, já lhe tenho dado aqui várias vezes, que é um treinador diferenciado, porque admite no fim dos jogos que alguém jogou melhor, que foi o caso do Benfica neste jogo da Taça, e também porque neste jogo teve uma leitura de jogo superior ao do Benfica, normal, e este que nota grande dificuldade em ler o jogo, superior ao Roger Smith. Ninguém contava com esta exibição do Benfica, ainda por cima contra a equipa que vai na frente do campeonato e que pratica o melhor futebol. Toda a gente concorda com isso, ou a maior parte. Contrariamente ao Benfica, que tem ganho jogos, mas com exibições paupérrimas para o plantel que tem. Continuo com a mesma opinião, que é o melhor. E só peca porque o Sr. Roger Smith destruiu a equipa da época passada e só saíram Gonçalo Ramos, Grimaldo e Vlaco Dimos. Portanto, não era difícil voltar a pôr o carrossel, do qual eu apelidei o ano passado, e muito bem, a funcionar, a alta velocidade. Mas por torrice ou de propósito para ir embora, também já falei aqui nisto, com a compra de jogadores caros e que não encaixam na sua filosofia de jogo, meteu os pés pelas mãos e criou um mal-estar na equipa e arrasou os jogadores psicologicamente, a maior parte deles. Di Maria é um jogador diferenciado, sem dúvida, mas não pode jogar sempre os 90 minutos. E mais alguns, tem 36 anos. Ainda ontem, depois de uma boa exibição, devia ter saído por volta dos 70 minutos e com o resultado em 2-2. Entrava o Carreras para a defesa esquerda, era o que eu fazia, e subia ao Alves, que foi o melhor lateral do futebol português. É uma máquina a jogar bola. Estás a falar do jogo de ontem? Depois digo o seguinte. O jogo de terça-feira, da Taça. Sim. Depois, o Rubem Amorim, neste jogo, foi surpreendido pela maneira como o Benfica até entrou. Mas o Rubem Amorim, ao intervalo, admitiu logo que estava a jogar mal, mesmo com o resultado de 0-0, que é um resultado, temos que dizer, lisonjeiro para o Sporting, na primeira parte, que o Benfica podia estar a ganhar 2-0, à vontade. Portanto, é um resultado lisonjeiro. O Sporting não tem culpa que o Benfica falhe oportunidades daquelas. Mas qualquer treinador, como estavam empatados, nada fazia. E ele faz logo 3 O Rubem Amorim viu e deu a mão à palmatória e fez 3 substituições de uma assentada. Coisa que não fez o do Benfica, que só substitui avançado por avançado aos 76 ou aos 80 minutos e depois até nos prolongamentos tira 2 da frente e mete mais 2 a faltar 2 ou 3 minutos, que isto é inconcebível. Portanto, isso é o caricato. E é o caricato deste treinador ao longo do coisa. Nós já vamos falar depois, já vamos falar aqui até na frase desta semana que explica isto tudo, que eu coloquei esta semana, claro. E também que nos explica o jogo para o campeonato. Depois, temos aqui várias questões e eu vou só colocar aqui uma e depois no fim do campeonato vou fazer com exatidão, vou dizer qual é a diferença entre os jogadores que ele mandou embora e os jogadores que ele mantém. Mas vou fazer aqui a comparação com um. Relativamente entre o Vlaco Dimos, porque eu considero que o Trubinho foi o grande responsável pelas 2 derrotas do Benfica. O grande responsável, porque deu 2 frangos. Aliás, o Benfica para o Benfica, o Sporting, Benfica para o campeonato, foi mais provavelmente, quer dizer, o Sporting está na impressão que já vinha da cabine a ganhar 1-0, porque aquilo é inadmissível, um jogador destes. Ora bem, o senhor Roger Smith foi ao mercado buscar um guarda-redes, segundo o que ele diz, top, um guarda-redes que fosse
livre, jogasse bem com os pés, saísse bem dos postes, saísse da baliza. O que é que nós vemos? Vou fazer uma comparação entre o Vlaco Dimos, muito rápido, entre o Vlaco Dimos para não perder tempo, e o Trubin. Trubin só tem duas coisas. É mais alto do que o Vlaco Dimos, bastante mais alto, portanto tem 2 metros, cerca de 2 metros. O Vlaco Dimos tinha 1,86 m ou 87, à volta disso, e joga um pouco melhor com os pés. Mas digo-me, algum benfiquista que tenha visto os jogos e que tenha visto melhor do que eu, que de certeza que não viu, qual foi o jogo onde o Sr. Trubin saiu da baliza a fazer de livre? Eu ainda não vi até hoje. Vejo dentro dos postes com 2 metros a sofrer golos que nem um bebê sofria. E depois, outra diferença. Tecnicamente, considero o Vlaco Dimos superior, tecnicamente, em termos técnicos na baliza, em termos de agarrar a bola, em termos de colocar a bola, em termos de flexibilidade, em termos de agilidez. Vlaco Dimos dá 10-0 a este Trubin, que ainda agora há uma jogada do Sporting para o campeonato, depois vamos bem mais à frente, que só não é golo porque o Trubin já está de joelhos e a bola foi ter com ele, às mãos dele. Sim. Se a bola está deslocada mais 10 centímetros ou alguma coisa do género, era um golo limpinho do Sporting, por sorte, e má colocação do guarda-redes. Se permites à parte, o Trubin, alguém o indicou para o futebol, para guarda-redes, mas também podia ter indicado para jogador de voleibol ou de basquetebol perfeitamente, dada a sua altura. Sim. Eventualmente ele até seria melhor no basquete do que e no voleibol, conforme estávamos a falar aqui, até antes de começarmos o programa, ele fazia era alto. Poderia fazer mais a diferença do que o resto mais nada. E o Benfica mandou um guarda-redes que não era pela baliza que o Benfica estava a ser penalizado, mas por outras situações, nomeadamente com o próprio treinador, que as criou, e foi buscar um guarda-redes muito pior do que aquele que tem. Na minha opinião, e muito dificilmente eu vou virar esta opinião, porque já deu para ver, não estamos a falar do Trubin a fazer 1, 2, 3, 4 jogos. Ele já fez bastantes jogos, para ser apreciado. O scouting do Benfica, de certeza que não foi chamado para a intervenção do Trubin. Tenho a certeza absoluta. Foi chamado, e isso eu sei, já contei aqui algumas situações, e eu sei que tanto o Gyökeres estava na agenda do scouting do Benfica e este treinador não o quis. Não, é preciso ter atenção a isto. Antes foi buscar 3, que mesmo neste momento, por exemplo, o Musa, que já saiu do Benfica, é um dos melhores marcadores do Benfica. Pronto, o Gyökeres leva o dobro dos golos dos avançados do Benfica. Mas relativamente ao Trubin, o scouting, eu sei que não foi coisa, o scouting queria um brasileiro e outro guarda-redes da Europa que está a jogar na Inglaterra. Porque eu vi isso com os meus olhos. Queriam esses 2 guarda-redes. Mas o senhor Roger Smith e o senhor Rui Costa foi atrás dele. E agora vai pagar e bem pago. Tudo é penalizador. Portanto, o Sporting não tem culpa disto, o Amorim não tem culpa disto, é mais sagaz, é treinador, e o Sporting acaba por ganhar. Tem alguma culpa? Depois, relativamente à arbitragem. O Rafa e não só. Relativamente à arbitragem, João Pinheiro, continuo a dizer, vejo aqui no Bessa e na televisão, é um jogador convencido que é um bom árbitro. É um árbitro fraco, mais um árbitro fraco que temos. Aliás, são quase todos. Excepcionalmente o Artur Soares Dias, para mim, continuo a considerar que é o melhor, embora faça um erro ou outro, ou qualquer coisa do género, mas é o melhor árbitro que está aí no campeonato. Podem não gostar dele, mas para mim é o melhor árbitro. E o Hugo Miguel, que é o que vem dos equipamentos, é preciso que isto seja dito, que é o que vem dos equipamentos ao Sporting. É o chamado Macron. Portanto, este senhor não vê nada. Isto já nem com binóculos ele lá vai. Ora bem, não é o Benfica agarrar-se aqui à arbitragem, que há 2 penaltis camuteados ao Benfica, claro, os 2 penaltis, claro, que não foram marcados. O jogo poderia ter sido outro, mas isto são os ses, não é? Portanto, a arbitragem muito mal neste jogo. Mérito para o Sporting. No cômputo dos 2 jogos, temos que dizer a verdade, mesmo o Benfica a merecer ou a poder, pelo menos ir a um prolongamento, que era aquilo que eu achava, o Benfica no mínimo merecia ir a um prolongamento com o Sporting neste segundo jogo. Mas no cômputo dos 2 jogos, é o que eu digo, parabéns ao Sporting, porque o Sporting foi mais equipa que o Benfica, mais uma vez. Sim, e no fundo não cometeu os erros que o Benfica cometeu, nomeadamente no seu guarda-redes, que até é o suplente. Sim, exatamente. Diogo Leite, o Porto vinha daquela ressaca terrível do Estoril, daquela derrota, daqueles incidentes, e vinha do desfalque do Evanilson e do Francisco Conceição. Tinha um jogo, teoricamente, muito difícil, que o Guimarães estava
a mostrar muita pujança no seu estádio, um estádio difícil, um estádio com vibração, porque a massa associativa é muito acérrima. Mas o Porto, apesar de fazer um jogo suficiente mais, ganha e ganha com justiça. Sim, O que é que sim. tu achaste do jogo do Guimarães-Porto? Sim. Em que o Porto teve uma vitória para mim inequívoca. Sim, olá a todos e obrigado por acompanhar o nosso programa. Foi um bom jogo. Sinceramente, esperava mais da parte do Guimarães, precisamente por jogar em casa, aquela coisa de se calhar querer resolver a eliminatória em casa, portanto ganhar assim por 2-0 ou quanto muito ganhar 1-0 para ir em vantagem para o segundo jogo no Dragão. E o que se viu foi um Guimarães assim muito apático, a jogar muito na expectativa, na retranca, a dar a iniciativa de jogo ao Porto. Muito timorado. Exatamente. Tanto muito que calculista, o Guimarães jogou com a máxima força, comparativamente com o Porto, que o Porto teve duas baixas muito importantes, principalmente a de Francisco Conceição. Agora, o Porto a jogar melhor ou e que, pior... de alguma forma, não foi comatada com o Gonçalo Borges. O Gonçalo Borges, exatamente. O Gonçalo Borges mostrou muita falta de confiança e até de ritmo de jogo. Sim. O Porto a jogar melhor ou pior, chegou ao golo de forma natural. Foi na minha opinião, foi um grande cruzamento do Nico Gonzalez, que é um jogador que se calhar não consegue manter constantemente a qualidade exibicional, mas tem aqui e ali alguns toques de bola. O passe foi teleguiado Sim. à cabeça do PP. Sim, tem aqui e ali toques muito assim, deslumbrantes. É um jogador que eu aprecio muito. Fino, sim. de bom recorde técnico. Sim. E depois mesmo o Guimarães a perder 1-0, não vi assim grandes lances, grandes oportunidades para empatar o jogo. O Porto também dar mérito à defesa do Porto, que esteve bem nesse jogo. Controlou bem. E portanto não vi um Porto intranquilo e assim afetado com a derrota do jogo anterior. Vi um Porto confiante, que não jogou muito bem, mas que não deu grandes oportunidades ao Guimarães de causar problemas. Os movimentos do ataque do Vitória, quase sempre. Não é? Exatamente. E portanto o Há um Porto... outro lance que, pronto, Sim. mas ocasional. O Porto agora vai em vantagem para o segundo jogo. Em princípio irá ganhar, espero eu. Tem tudo para ganhar. Para chegar à final. E com aquela motivação extra de ser a única competição que o Porto pode conquistar e tendo em conta a importância que o Porto dá todas as épocas à conquista da Taça de Portugal. Portanto, está de porta... Mas o que é que tu achas? Mas para chegar à final e impor-se na final perante aquele Sporting, também estás de acordo que o Porto tem que melhorar os seus níveis de eficácia, de agressividade, perante um Sporting que tem tudo mecanizado e tem um treinador realmente audaz. Sim, o Porto tem que ir muito preparado, tem que ir com a mentalidade correta para evitar expulsões, porque tem sido uma constante nos últimos jogos. Agora, se o Porto for para a final da Taça de Portugal, como tem estado recentemente, penso que será muito fácil do Sporting ganhar a final. Portanto, espero que o Porto, se chegar à final, que isto ainda não é certo, claro, ainda não é que faça boa figura e que, ao menos, seja um bom adversário para o Sporting. Entretanto, a semana começou, a semana acabou neste fim de semana em que voltava a repetir-se o derby eterno, não é? Entre o Benfica Sport e agora para a Liga e agora no estádio de Alvalade. Portanto, tudo a favor do Sporting, que já tinha mais um ponto. O jogo voltou a ser com ambientes muito idênticas e que nos leva à frase da semana, que é: este campeonato, no fundo, é o espelho de um bom treinador e de um outro fraco. Fernando Jorge, isto realmente pôs a tónica, sobretudo até neste jogo, ou então ao reforço do jogo anterior para a Taça de Portugal, a tónica realmente que o Rubem Amorim faz a diferença em relação ao treinador do Benfica. É muito superior e, portanto, acaba por ganhar o melhor, não? Sim, pus essa frase porque engloba estes dois jogos recentes, não é? Porque são dois jogos seguidos, em que pode haver uma alteração a nível tático e não houve, e pode haver uma alteração a nível do Roger Smith que não houve, ele continua na mesma, portanto não aprendeu nada. E relativamente ao campeonato, que está espelhado aí, e porquê?
porque eu continuo a considerar que o Benfica tem uma equipa superior em jogadores ao Sporting. O Benfica tem alguns jogadores que ninguém conhece, são desconhecidos, não sabemos se são bons, se são maus, porque nunca lhes foi dada a oportunidade. Quem é este Géni Catano? Digam-me quem é. É um indivíduo que nem sabe. Exatamente. É um indivíduo que não é defesa. O homem Amorim lançam, tira os 3 defesas, mete 3 defesas. Quem é que aqui no Sporting, no plantel do Sporting, não jogou meia dúzia de minutos? Nenhum. Jogaram todos bastantes minutos. Sim. Quase todos uns, tantos como os outros. Há um jogador que joga sempre mais. O Tanque, o Guiocas. Ok, tudo bem. Dá-se de barato porque o Sporting realmente não tem nenhum indivíduo à altura do Guiocas. Era bom que tivesse, que até com certeza até era capaz de ganhar, ter grandes aspirações a nível dos europeus. Também mostra que... Sim. E mostra que fisicamente continua lá. Exatamente. Não Portanto, ele continua lá, tem esse arcabouço físico para jogar o campeonato todo e se calhar mais algum. Ora bem, o que é que o Sporting faz para este jogo? Rubem Amorim, lá está, aqui a grande decisão. O Sporting surge com 5 alterações, não é por acaso. Né? O Benfica com a mesma equipe. Né? Não é que o Benfica tivesse jogado mal. Mal teve o seu treinador nas substituições que devia ter feito e não fez. Não é que o Benfica tivesse jogado mal. O mal esteve o treinador que não ajuda a equipa quando é necessário. Porque os jogadores estão cansados e pelo menos a partir dos 65, 60 minutos tem que tirar jogadores do Benfica e meter outros. Para jogarem tão bem e para se sentirem satisfeitos. E para manter a intensidade. Portanto, voltando ao jogo, o Sporting com 5 alterações. Sanjusto, entram Sanjusto, Mateus Reis, Morita e Géni Catano e o Pote, que estava lesionado. Já podia ter jogado, mas o Rubem Amorim poupou para o ter para este jogo, que era mais importante para o Sporting. Saíram o Osman, Daniel Bragança, o Esgaio, o Nuno Santos e o Paulinho. É engraçado que Rubem Amorim joga com os 3 que substitui ao intervalo para a taça, mais o Morita e o Pote, que ele sabe muito bem para o Benfica não ganhar o meio campo. Não é? Bem, Benfica, a mesma equipa da Taça de Portugal. Aos 46 segundos do jogo, golo do Sporting. Até dá a impressão que já vinha a ganhar ao intervalo, como a forma disse há bocado. Numa jogada do Pote, em que o Bá foi infantil e, portanto, não soube tirar ali a bola. Depois o próprio Florentino também esteve mal, porque podia ter menos feito fazer falta ali. Não fez. E um cruzamento ridículo. Eu tenho que dizer que é um cruzamento ridículo. Ridículo. Para um homem que tem 2 metros de altura, que vai lá e mete os dedinhos e põe a bola nos pés do Catamo e o Catamo só empurra para dentro da baliza. Creio com convicção absoluta que se ele não vai ao lance, a bola fica no Alsner ou no Otamendi e eles botam a bola para fora. Ele é que colocou a bola para o golo do Sporting. Portanto, um golo que ninguém esperava. E o Sporting vê-se a começar o jogo como qualquer equipa, não é? Se fosse ao contrário, o Sporting tinha que dar a perna para dar a volta ao Benfica. O Benfica vê-se a perder logo de entrada. O Benfica, até a seguir, não acusou muito o golo. O Sporting, como estava a ganhar, baixou linhas. Isto era importantíssimo para o Sporting. Pelo menos não perder, não é? Porque estava tudo ao empatar. Mantinha o Benfica à distância. Mais o jogo que falta e tudo era importantíssimo. Até em aspectos moralizantes para a própria equipa e psicológicos. Portanto, o Benfica, 10 minutos depois, começa a jogar, a trocar a bola, né? No mesmo sentido. E depois equilibra o jogo. Embora agora, ao caso do jogo. Agora, disciplinar. Exatamente. Depois, aos 32 minutos, o senhor Di Maria, que tem feito, que é um indivíduo diferenciado, eu já disse isso aqui, mantenho na mesma, mas que não é diferenciado para jogar 90 minutos, nunca pode jogar 90 minutos, de maneira nenhuma, porque está a tapar outros jogadores, que o Benfica lá tem e bons, Tiago Gouveia e outros, Rolaiser, que foram comprar não sei para quê, porque está lá no banco a aquecer o banco. Também é preciso alguns estarem sempre a aquecer o banco, Moratos e outras companhias e tudo. O Benfica joga sempre com os mesmos centrais até agora. E o mesmo guarda-redes, o Sporting vai variando, até na baliza varia. Só não varia agora porque o Adam está magoado, porque senão o guarda-redes da Taça e o do Porto também. O Sérgio Conceição contrariou um bocado nesta coisa de meter o Diogo Costa. Tem jogado com o outro guarda-redes suplente. O Samuel aqui tem que jogar. Os guarda-redes têm que se manter motivados. E como é que um treinador mantém os jogadores motivados? A dar-lhe minutos. A dar-lhe jogo. Ora bem, um Tiago Gouveia que não joga, um Rolaiser que não joga, um Prestiani que agora já nem na B joga. Desapareceu. O Carreiras que não joga. Foram buscá-lo, não presta. 4 defesas esquerdas, não presta, nenhum deles vale nada. O Alsner num lugar que não é dele. O melhor médio do campeonato o ano passado. Não é?
Este ano anda ali a defesa direita, a defesa esquerda, a médio, a 8, a 6, só falta ir à baliza ou a central, não é? Agora magoou-se e eu já estou a ver qual vai ser a tática, mete-se lá o Morato outra vez, ainda por cima, sim, foi expulso, e bem, e portanto o Di Maria aos 32 minutos tinha que ser automaticamente expulso, porque é um indivíduo com experiência muita no futebol, tem 36 anos, é um subcapitão da equipa do Benfica e o árbitro nem sequer precisa de consultar o VAR. E o VAR devia ter feito a intervenção também e o Di Maria vinha cá para fora. O Benfica passa a jogar com 10 e aos 72 minutos temos o outro caso do jogo também, com o Ruhlmann, já com um cartão amarelo, tinha que vir cá para fora também e, portanto, ficavam empatados. Agora, isto é o SES, não sei como é que iria decorrer o jogo nessa fase em que o Sporting ia ficar uns minutos largos a jogar contra 10 e o Benfica depois igualia. Muito difícil. Relativamente ao jogo, o Catano, que o Rubem Amorim, e depois podem dizer assim, mas dizer assim, e para mim, que parece-me que percebo alguma coisa de futebol, mas o Catano é melhor que o Carradas, pergunto eu. Não é de certeza. Porque neste jogo, nestes 2 jogos, vou só dar aqui um exemplo. Eu, se estivesse no lugar do treinador do Roger Smith do Benfica, nunca perdia estes 2 jogos contra o Sporting, ou muito dificilmente perdia. Não pelas azelices do guarda-redes, mas a ter um guarda-redes em condições. E ele só tinha uma situação a fazer. Metia-me a minha defesa esquerda, já que ele não acredita nos outros, e metia o Alves a médio esquerdo, e o Benfica ganhava os 2 jogos. Era tão simples como isso. Quando eu digo a mim, isto é brincar, que não vou para lá, claro, já não tenho idade para jogar, mas é só para dizer que ele também não acreditava. Portanto, depois estava só esta alteração feita pelo treinador do Benfica, que não a faz. Nem esta, nem outras. E depois, o treinador do Benfica dá-se ao luxo de fazer aquilo que qualquer criança de 10 anos, aliás, uma criança de 10 anos, foi um espetáculo a nível das redes sociais, que com 10 anos viu melhor o jogo do que o próprio treinador do Benfica, em que faz uma substituição ponta de lança por ponta de lança, e depois aos 93 mais 3, portanto a faltar 3 minutos, mete mais 2, não sei para quê, para jogar em 3 minutos que eles quase que nem tocaram na bola. Isto é ridículo. Ou em vez do Rubem Amorim, que faz 5 substituições. Exatamente. Rubem Amorim não faz 5. Rubem Amorim utiliza o que lhe é dado pelas leis do jogo, ou seja, 5 substituições. Mas atempadas. E jogou fez 5 substituições para a taça e 5 substituições para o campeonato. E esgotou aquilo que lhe é dado. O treinador do Benfica fez 3 substituições para a Taça de Portugal e 3 substituições para o campeonato. Resumindo, essas 3 substituições mais 3 jogaram 79 minutos, que é ridículo. 6 jogadores jogaram 79 minutos. Isto é ridículo. Bem, mas há aqui uma coisa. Não vamos atirar só as coisas. Vou já deixar aqui uma coisa no ar. Importante. Não vamos atirar aqui a ideia de que o grande responsável é só o treinador. O Sr. Rui Costa é grande treinador. O Sr. Rui Costa vai ter um dilema. É que em 2025 há eleições. E o Sr. Rui Costa vai ter um dilema. Este treinador não vai ganhar nada. Podem estar à vontade que este treinador não vai ganhar nada por ele. Poderá ganhar alguma coisa por sorte, até mesmo a nível da Liga Europa. Porque há 2 equipas lá, quer o Milão, quer o Liverpool. Se ganharem a Liga Europa, o Benfica é beneficiado, tem melhor ranking que os outros. E vai direto para a Liga dos Campeões, para a Champions League. A não ser que ganhe a Liga Europa. Ninguém está a ver o Benfica ganhar a Liga Europa. Pode ganhar agora ao Marselha, que é uma equipa fraca, e os jogadores até estão contra o seu treinador. O Benfica pode aproveitar isso. Vamos ver se vão aproveitar. Se não aproveitar, é outro erro. Mas o Sérgio Costa vai ter um problema. Ou manda este treinador embora e fica com ele, mas depois em 2025 vai a eleições. E depois vamos ver quem é que segura. Sai o treinador, provavelmente, se o Rui Costa o manter, sai o treinador e sai o presidente. Porque isto é preciso ter em conta estas coisas. Portanto, o Sporting, mais uma vez, dentro daquela filosofia de jogo e dentro da frase que eu fiz aí, o Rui Amorim. O Rubem Amorim. Com o Guiocas, que era a treinar o Benfica, com esta equipa que o Benfica tem, e o Guiocas, que era mais do Benfica do que do Sporting, porque esteve no scouting, eu já digo que era campeão na primeira volta, de caras. Campeão na primeira volta de caras. Não existe, Francisco. Portanto, aqui o que é a ressalvar é que o Rubem Amorim mexe na equipa, mas não é para queimar tempo. Mexe na equipa para manter a intensidade, arriscando, portanto,
porque toda a gente sabe que os treinadores são julgados por resultados. O Coelho bem, Sim, mas claro. ele também tem toda a lógica em refrescar a equipa e, portanto, acaba por ser feliz porque merece. Tinha que jogar e mais, o Jani Rui, Catano tinha que jogar mais, faz Rui, um golo porque repara, de bandeira. repara os jogadores do Benfica, vamos aos centrais, eles têm jogado até hoje, já há 2 anos que andam a jogar sempre os mesmos, 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 sempre os mesmos. Sim. É uma coisa incrível. Principalmente o Otávio, E aliás né, tínhamos que o João Mário que também jogava. O Cochu, mais 25 milhões. Isto é uma coisa, é uma contrassenso, pá. E buscar jogadores, ter ali 70 milhões no banco e não os usar, tu sabes, por exemplo, uma pergunta que faço a vocês os dois, que andais a ver os jogos como eu. Quanto é que vale o Rolaiser? Vocês sabem? Não sabem, pois não. Não, Não claro joga. que ninguém sabe. Quanto é que vale o Prestiano? É que eu já nem na vez jogo. Não faço ideia. Não vale, mas eles custaram milhões. Mas Não é vale, só- mas eles custaram milhões. No- Com o Rubem Amorim, jogavam todos. No caso do argentino... E depois nós íamos ver se eles eram bons ou maus. No caso desse argentino, desse Rollweiser... uma vergonha, pá. Aqui o pormenor não é os milhões que custou, é que o Benfica pagou mais alguma coisa para ele vir no mercado de inverno e ele afinal não joga. Pois, Portanto, exatamente, claro. Não percebo. Claro, e mandou-se outros embora, Não Chiquinhos percebo. e outros, Exatamente. que tinham sido, não são uns grandes jogadores, mas tinham sido o suporte do Benfica, até a jogar bem no ano passado. Porque Exatamente. foi aquilo que eu disse aqui logo de entrada. Porquê que este treinador... E é que este treinador até foi contra ele próprio, foi com as invenções dele, porque repara, sei quem é que saiu. Grimaldo, o Gonçalo Ramos e o Enzo saiu muito antes, que o Benfica depois ainda jogou bem, Chiquinho mesmo é- sem o o Enzo. Chiquinho foi o Sem que o Enzo. substituiu Sem o Enzo. Enzo. Pois sim. Só saíram basicamente esses dois. E o guarda-redes. Não é pelo guarda-redes que o Benfica ficava pior. Não é? Sim. Não era pelo guarda-redes. Essas duas baixas eram fáceis de colmatar, porque o Benfica gastou, é preciso que ser dito, 100 milhões. Não me digam que eu com 100 milhões, ou outro treinador, com 100 milhões, não ia buscar 2 indivíduos para colmatar estas duas. Um defesa esquerdo Mas tinha lá, e um ponta de lança. Até os tinha lá. Até os tinha E lá, que mostrou provavelmente. bons apontamentos. Só que o treinador não está interessado no Ristico, porque o Ristico Não, até mas podia vir para lá e jogar bem e depois era um problema. Porque é que este indivíduo não jogou mais? Questionavam o treinador. E muitos treinadores Mas arrumam-nos. o Benfica, Arrumam-nos. nós tínhamos então para fazer outro programa, porque o Benfica é um mar de equívocos, não é? Quem investe num lateral esquerdo Sim, mas 14 nós isso- milhões mas nós isso- e ao fim do mês o dispensa, é uma coisa... Oi, mas aberrante. nós vamos fazer o apanhado do Benfica ao fim Atenção. do campeonato. Vamos Pronto, fazer o então, apanhado, resumidamente, do que é que aconteceu. Diogo Leite, podemos falar no Porto, podemos falar no Benfica depois, como queiras, mas o Porto vinha moralizado uma vitória em Guimarães, não é? Também tinha esta motivação do Benfica ter perdido 3 pontos e, teoricamente, o Porto ganhando ao Guimarães ficava a 6 e, portanto, abria-se uma janela de esperança para eventualmente ainda alcançar o segundo lugar, já que o primeiro me parece inalcançável por qualquer equipa. O que se deu foi precisamente um balde de água fria para vocês, portistas. Sim. O Porto faz uma exibição descolorida, sofre 2 golos logo no princípio do jogo e depois não mostra grandes argumentos para dar a volta ao Guimarães. Sim. Depois também podes falar da arbitragem. No meu entendimento, existe logo aos 5 minutos uma grande penalidade sobre Galeno. E depois há uma expulsão que ficou ao critério do árbitro, que entendeu que Sim. aquele sinal do Pepe era chamado de ceguinho e ele ofendeu-se muito com a cegueira. Sim. Diz-me, Diogo Leite, o que é que achaste do Porto ontem? Sim. E se realmente o Sporting é um justo campeão? Tanto do jogo para a Taça de Portugal, Benfica-Sporting, e depois para o campeonato, o Sporting-Benfica, ficou bastante visível que o Benfica, apesar de, na minha opinião, ter melhor plantel a nível do investimento que foi feito e ter um plantel mais fresco, nota-se que os jogadores do Benfica estão mais frescos comparativamente com os jogadores do Sporting, ficou visível que, apesar disso, o Sporting supera-se ao Benfica porque tem um treinador muito melhor e com uma visão de jogo muito melhor que a do Roger Schmidt. Acho que isso ficou visível a todos. Tanto que o Benfica, se calhar, foi superior no jogo para a Taça de Portugal, mas mesmo assim não conseguiu vencer o Sporting, precisamente pelas substituições que o Ruben Amorim foi fazendo ao longo do jogo. Exatamente, foi superior na primeira parte. O Ruben Amorim deu a volta Exatamente. com as modificações que fez. Exatamente. E depois para o campeonato,
O Benfica também... E com o Turbino também a ajudar. Sim, depois para o campeonato, o Benfica também, a grande parte do jogo se calhar foi superior, dominou mais o jogo, trocou mais a bola, teve mais posse de bola e se calhar criou mais ocasiões. Mas o Ruben Amorim, com as substituições que vai fazendo, consegue contrariar sempre aqueles jogadores que estão com mais ímpeto e que se calhar estão a criar mais perigo ao Sporting. Tanto que na conferência pós-jogo do Ruben Amorim, ele explicou todas as substituições que fez. Claro. E disse mesmo que tinha 90% de certezas que o Benfica ia apresentar o mesmo plantel do jogo da Taça, porque jogou bem, porque o Benfica jogou bem. E como jogou bem, não via motivos para o Roger Schmidt fazer alterações. E isso confirmou-se. E, portanto, o Ruben Amorim leu o que seria as ideias do Roger Schmidt e fez alterações na equipa para contrariar aquilo que são os pontos fortes do Benfica, nomeadamente aquela ala com o Di Maria e com o Alexander Bach, tanto que no jogo do campeonato, grande parte do jogo do Benfica foi feito por esse lado. Mas aí o Ruben Amorim tirou uma conclusão, ou nós podemos tirar uma conclusão do que o Ruben Amorim disse. O Benfica jogou bem e vai repetir o mesmo 11. Portanto, das duas uma, ou o Benfica só tem aqueles 11 e não tem o tal melhor plantel, ou então o treinador tem o tal melhor plantel, mas não o sabe usar. Claro. Porque o facto de usar a mesma equipa e ter-se portado razoavelmente bem contra o Sporting, ou de alguma forma ter dominado a primeira parte, mas na segunda já não foi o caso, isso até podia servir de lição. Mas não, repetiu-se precisamente a mesma coisa. O Benfica foi superior até um determinado tempo do jogo. Sim. Como não houve. E aí até nem dou o mérito total ao Ruben Amorim pelas suas substituições. Dou de mérito total ao treinador do Benfica por não perceber que uma equipa está a ser refrescada e a outra cada vez se vai esgotando mais. Sim, sim. Porque o Benfica não jogou bem, mas teve uma atitude extraordinária. Respondeu bem ao golo. Mas essa atitude não podia durar os 90 minutos. Era humanamente impossível. Nunca durou, não era agora que ia durar contra o Sporting. Rui, mas desculpa lá, mas para isso é que está lá o treinador. Pois, repara numa coisa. Exatamente. Não há nenhuma equipa, Exatamente. só uma à parte, e já te deixo falar. Não há nenhuma equipa, atualmente, isto é a mesma coisa como a gente chamar os analfabetos do século XXI. Quem são os analfabetos atualmente do século XXI? São aqueles indivíduos que não trabalham com computador. São analfabetos. Sim. Não são, mas a gente chama de analfabetos. O treinador do Benfica é um analfabeto em termos de futebol. E porquê que eu digo isto? Porque está provado, porque ele próprio é contra mostrar as equipas em vídeos, não faz estas sessões de vídeos com os jogadores, nem indica aos jogadores qual é a equipa que vai jogar, qual é o problema que eles têm, como é que eles defendem, como é que atacam, etc, etc. Não há nenhum clube na primeira divisão do Chaves ao Sporting, que está em primeiro lugar, que não faça isto. O Amorim faz, todos fazem. Aliás, o Amorim costuma dizer muitas vezes o scouting trabalhou bem. Não fui eu, o scouting trabalhou bem. No do Benfica, não. Quantas vezes é que vocês viram o Amorim a ir ao banco, o Sérgio Conceição ir ao banco, o Bruno estar no banco a dar indicações ao Sérgio Conceição, com aquele tablet como eu tenho aqui, a indicar, fazemos assim, fazemos assado. O do Benfica. A única coisa que a gente o vê é com as mãos nos bolsos. Deve ter alguma fortuna ou alguma barra de ouro nos bolsos, para roubar, que ele não faz mais nada. Ele não dá indicações nenhumas, ele não fala aos jogadores, etc, etc. Tudo isso pesa. Se me permites, não, mas depois da equipa. Isso também é tudo. Estás a não fazer é, não, aí não um é, bocado não. um exercício especulativo. Não é, não. Não é especulativo. Não é especulativo. Mas às vezes aquilo parece. Não é o que eu vejo, é o que eles dizem. Já foi transmitido cá para falando fora. no concreto, imaginemos, o Benfica teve um jogador polémico, que o Fernando Jorge esteve aqui a batalhar toda a época, não é? Que até o punha logo mal disposto por ele entrar a titular, porque ele era considerado, e eu corroboro da opinião do Fernando Jorge, como menos um em campo. Chamado João Mário. Nestes dois jogos, em que o Benfica demonstrou uma intensidade brutal, fruto de autênticos gigantes dentro do campo, nomeadamente Alcenas, João Neves, Florentino, Bá, António Silva, Otamendi, sobretudo, e a raça nunca vista de Neres e João Mário ao longo da época, na disputa da bola, no querer ganhar os duelos, tudo, isso tinha que ter repercussões. E então
um afilhado que joga 90% dos jogos, nos jogos que são decisivos para a época, e ele não é utilizado ou é utilizado já depois da hora? Sim. Isto é uma incoerência total. Então ele agora é que chegou à conclusão, ao fim de 30 jogos, ou 20 da época, ou 30 e tal jogos, que o João Mário afinal não tem intensidade e não serve para os jogos importantes com os melhores equipas. Não é só o João Mário, e o Cochu igual. Só serve para... Eu já não falo no Cochu. Não, tens que falar. Custou 25 milhões. Mas o Cochu dá aquela entrevista e depois a gente Custou 25 milhões, Rui, mas ele não o castigou, o Cochu, que ele mantém no banco e mete-o lá dentro. Mas o João Mário ainda é mais flagrante. Claro. O Cochu ele ainda pode dizer assim, não, o Cochu teve declarações infelizes, que penalizou o grupo, penalizou então dás-me razão, então dás-me razão daquilo que eu estou a dizer. É um treinador ultrapassado. Porque se o Cochu... Um analfabeto. Porque se o Cochu não tem dado essa entrevista polémica, em que mostrou que era uma vedeta de pés de barro, não é? Se o Cochu não desse essa entrevista, era outra incoerência, incongruência do treinador, que andou sempre com o Cochu, sempre com o João Mário, e nos jogos que decidiam tudo, não é? No fundo, decidia uma ida à final da taça e decidia o campeonato, uma vez o Benfica tinha que forçosamente ganhar para estar numa situação, digamos, privilegiada, eventualmente para ganhar o campeonato. As duas grandes vedetas da época, que nada convenceram, nada mostraram, não é? E ele finalmente reconheceu isso. Demorou muito tempo, isso não é treinador. Mas não era só isso. Toda a gente não se importava, no fim do jogo para a taça, que o Benfica jogou mais que o Sporting e tudo, que ele tivesse feito as subdivisões como faz o Rubem Amorim ou como fazem outros treinadores com sagacidade, em que a gente chegasse ao fim, e eu como benfiquista, eu falo por mim, e dissesse assim, epá, o Benfica jogou bem, teve azar nos golos, nas oportunidades, etc. Não as concretizou e tudo. Mas até o treinador esteve bem. Mas o problema é que o treinador esteve mal. Porque está a ver os jogadores a arrastarem-se dentro do campo, pá. O Di Maria joga 90 minutos e mais 6 e o prolongamento, se houvesse prolongamento, tu ias ver o Di Maria a continuar no prolongamento com 36 anos, pá. Hoje, o senhor Roger Smith, eu aposto com quem quiser, lanço esta aposta aqui. O Sr. Roger Smith não treina nenhuma equipa de top a nível europeu. Não treina. Quando sair do Benfica, nós vamos ver para quem é que ele vai treinar. Não treina. Sim. Pronto, porque está completamente ultrapassado. É um analfabeto. Acaba o teu raciocínio. Pronto, já percebemos que o Rubem Amorim é melhor que Roger Schmidt. Os jogadores poderão não ser. Eu penso que o modelo é muito superior. O modelo de Rubem Amorim é um modelo difícil de anular taticamente, porque joga sempre com alas abertos, varia muito o centro do jogo, tem bons jogadores, tem o Jokers também. Não é porque o Gasparini provou ao Amorim que consegue dominar mesmo o Sporting nos dois jogos. Portanto, estás a ver, tem esse treinador na cara. Mas... Uma das grandes vantagens do Sporting é que nota-se que todos os jogadores estão com muita confiança e que conseguem ultrapassar qualquer tipo de adversário. Agora, relativamente ao jogo, toda a gente foi surpreendida com aquele golo aos 46 segundos. Não estava à espera que houvesse um golo tão cedo. Claro. E, portanto, esse golo cedo marcou o jogo, porque depois o Sporting retraiu-se, deu a iniciativa de jogo ao Benfica, até para o Sporting tirar proveito disso. Mas não conseguiu. O jogo ficou marcado por alguns escândalos de arbitragem, nomeadamente o lance de Di Maria, porque aquilo é expulsão direta, porque... Aquilo foi um soco, do Di Maria ao Pedro Gonçalves. Aquilo é um soquinho, mas é considerado uma agressão. É agressão. Portanto, está lá a intenção. Não há dúvidas sobre isso. A intenção é que conta. O Pote depois fez o teatro todo, como se tivesse dentro dos partidos, eventualmente, ou o nariz, mas faz parte do teatro português, do futebol português, que é useiro nisso. Não sei se o Artur Soares Dias viu o lance. Acredito que possa estar de costas ou olhar para o outro lado, porque o jogo estava parado. O VAR, a única explicação que eu tenho é que não quis expulsar o Di Maria, porque o VAR tem as imagens todas, toda a gente em casa viu com menos imagens que houve agressão, portanto o Luís Godinho, o VAR, não quis expulsar o Di Maria. Portanto, o jogo... A minha interpretação é que eles, passo pelo pleonasmo, é que eles interpretaram
ou o Luís Godinho interpretou, não como uma agressão, mas como um chega para lá, não venha chatear. Mas mesmo assim... Mas seja como for, toca na cara acho que a lei aí não merece essa interpretação. E se fores a ver, Rui, o Di Maria faz um chega para lá com o pote com o punho cerrado. Uma coisa é se fizesse assim, agora ele faz com o punho cerrado. Eu percebo. Nem sequer é discutível. A tentativa de Soares Dias foi não acabar com o jogo. Foi manter o jogo 11 contra 11. Isso eu compreendo que mas não pode ser, mas não pode ser. Mas é uma agressão. Sim, mas também não podemos deixar passar a atitude provocatória. O pote provoca isso. Sim, exatamente. Lamenta-se que o Di Maria, dada a sua idade, não tenha a lucidez e o discernimento para ignorar a provocação de Pedro Gonçalves. Antes, pelo contrário, pôs-se mesmo a jeito e merecia ser expulso. Mas isso faz parte do futebol, até pela sua inexperiência. Mas isso faz parte do futebol e quem jogou futebol sabe muito bem que leva muitos nomes. Mudava tudo. Estou convencido que o Sporting ia esmagar o Benfica com maior ou menor dificuldade. E mudava tudo, Rui, porque o gol do Benfica foi um lance de bola parada batido pelo Di Maria. Se o Di Maria tivesse sido expulso já não estava em campo. Possivelmente nem havia a bola parada. Exatamente. Mas isso depois é os ses. E depois, o que interessa é que era expulso. Na segunda parte, concordo quando o Jorge diz que o Yulman viria segundo amarelo, e portanto seria expulso. Mas para mim sentiu-se mesmo que o Soares Dias, digamos... Foi de compensação. Compensou um erro com outro erro. Sim. Nitidamente. Não teve coragem, ele percebeu que era um lance para amarelo, porque está mesmo em cima da jogada, hesitou e depois... Como não expulsou o Di Maria, não ia expulsar o Yulman. Ele sabia que tinha estado mal no Di Maria. Mas, apesar disso, eu acho que houve... Mas é um erro com outro erro, é duplo erro. É uma atuação, no fundo, catastrófica do árbitro. Exatamente. Mas prevaleceu a verdade esportiva porque ganhou o Sporting e, apesar do Benfica ter jogado melhor, eu penso que pela competência que o Sporting mostrou em alguns momentos do jogo e pela competência que alguns jogadores mostraram, penso que o Sporting foi o justo vencedor. Fazendo então a ponte... Já não concordo contigo porque o Benfica, sobretudo, nos dois jogos, mas sobretudo neste também, não teve a sorte do jogo. Mas o Benfica... O Sporting tem uma bola à barra, o Benfica tem um pontapé do Di Maria, o guarda-redes faz uma grande defesa para a barra, mas sobretudo tem um lance em que o guarda-redes é ultrapassado e o Neres bate contra a perna do Coates, não faz um corte. O Coates bateu-lhe na perna. O Coates segue na jogada na tentativa de tapar a baliza, como é óbvio, mas a bola bate-lhe no calcanhar. No calcanhar, portanto, aleatoriamente. Mas também, se formos a ver, o Sporting também criou muitas ocasiões, nomeadamente ocasiões do Guiocas, que mandam uma bola à trave. Sem dúvida. Mas o Benfica, com uma ponta de sorte, e o que eu quero dizer é que isto, no fundo, se houvesse justiça no futebol, que não existe e nem estamos aqui, o empate eventualmente refletiria melhor os domínios, independentemente de um treinador ser melhor do que o outro. No fundo, isto podia dar um empate que nem escandalizava ninguém. Agora, ninguém contava com o Caetano, com a perna que estava mais à mão, mas que não é melhor... tirasse esse coelho da cartola e pusesse a bola no ar. Mas esse exemplo do empate deu o treinador do Benfica mais uma vez, porque ele achou, e aliás disse no fim, que os jogadores estavam todos a jogar bem e que não era preciso substituições. Foi. Fazendo agora a Portanto, o Benfica, se estava empatado, ele tem que fazer substituições para ganhar o jogo. Mal ou bem, tem que as fazer. Fazer 10 minutos ou 2 minutos. Desgaste tremendo do Di Maria e do Neres, sobretudo. Continua. Fazendo a ponta agora para o Porto, para também responder às perguntas que tu fizeste. Essa é que foi a desilusão. O Porto podia ter aqui tirado proveito da derrota do Benfica para ambicionar o segundo lugar, apesar de que mesmo que o Porto ganhasse seria muito difícil. Até pelo ascendente moral ter ganho 3 ou 4 dias antes na casa do adversário. Exatamente. Portanto, podia ambicionar-se com a vitória contra o Guimarães chegar ainda ao segundo lugar. Havia uma luz ao fundo do túnel, faltam 6 jornadas. Exatamente. E são 5 pontos, não são 6, porque em igualdade pontual o Porto, se eventualmente ficar empatado com o Benfica, é o Porto que é o segundo tem vantagem classificado. no duelo direto. Não é óbvio, dada a goleada que infligiu ao Benfica. Sim. Portanto, também vinha motivado, como tu disseste, da vitória contra o Guimarães para a Taça de Portugal. Agora, o que se viu foi uma entrada muito fraca do Porto no jogo e uma postura muito agressiva do Guimarães, quase que vinham com aquele sentimento vingativo por terem perdido em casa para a Taça de Portugal. E, portanto, eu acredito que o Guimarães vinha
super motivado para Também mexeu em algumas pedras. fazer face àquela que foi a exibição medíocre que teve em casa perante os seus adeptos para a Taça de Portugal. E, portanto, o que nós vimos foi um Porto muito apático, que sofreu, assim, 2 golos de rajada, e só não sofreu 3 por uma grande defesa do Diogo Costa, que é um grande guarda-redes. O Porto mostrou-se frágil na primeira parte, a nível defensivo. Sim. De destacar sem Sobretudo dúvida, ali no eixo. principalmente na primeira parte, o Jota Silva, que é um jogador que eu aprecio muito, é o melhor jogador do Guimarães e não sei se irá durar muito tempo no Guimarães. Eu gostava muito, por exemplo, que o Porto o conseguisse contratar. Penso que seria um jogador que se enquadrava muito bem naquilo que é a filosofia do Porto. Guerreiro. E, portanto, já a acabar a primeira parte, o Porto acaba por marcar o 2-1, por um grande lance do Galeno. O Galeno, que também é justo de dizer que tem estado assim aquém das expectativas nestes últimos jogos. Não, mas tens que dizer, e falando no Galeno, Sim. o Porto também é uma equipa infeliz, não é? Porque, Sim, primeiro, o princípio do jogo, no meu entendimento, há um penalti claro e óbvio já a nível do isso. VAR Sim. sobre o Galeno. Sim. E depois, passado 3 ou 4 minutos, há um livre lateral, a bola é cruzada para a molhada e o Galeno realmente tem Não um tem gesto sorte técnico nenhuma. perfeito, Sim, mas sim. passa a baliza, o que Sim. faz um autogolo. Se fosse na baliza do adversário, era um golpe de cabeça fantástico. Sim. Assim deu um autogolo inesperado, o que também, de alguma forma, confundiu a equipa do Porto. E o Diogo Costa, se calhar aí, se estivesse melhor posicionado, se calhar conseguiria defender esse lance do Galeno. Agora, também eu ia dizer que realmente há um lance com o Galeno que, na minha opinião, é grande penalidade e que poderia mudar aquilo que foi o desenvolvimento da primeira parte. Porque não é... Exatamente, sim. Não é certo que a bola entrasse. Nível mas... do VAR não vê. Pois, exatamente. Agora, hoje em dia discute-se muito a intensidade, mas a realidade é que o Porto chegou ao final da primeira parte a perder por 2-1. Esperava-se que na segunda parte o Porto conseguisse pelo menos empatar o jogo, mas a segunda parte ficou marcada pela expulsão do Pepe, que foi uma expulsão completamente desnecessária. Porque se formos a ver, é um lance... É um lance absolutamente normalíssimo de futebol, é fruto do nervosismo do Porto, porque aquilo foi o fiscal de linha que dá uma bola lateral para o Guimarães, exatamente. Contestadíssima logo para o Wendel. Pareceu-me até que realmente tinha razão o fiscal de linha. E o Pepe também desabridamente e inesperadamente parte para cima do fiscal de linha e depois começa a pôr os óculos para o árbitro e repetiu o gesto. Foi infantil como o Di Maria. Neste caso, o árbitro teve mais personalidade e não aceitou aquele gesto dos óculos e repetidamente e mostra o cartão vermelho. E o Sérgio Conceição, aí há que louvar que no fundo quis, não o dizendo diretamente, porque é um jogador que merece toda exatamente, pelo seu histórico, merece toda a consideração pelo Porto e pelo Sérgio, mas no fundo quis dizer que a expulsão justificou-se. Sim, é um lance completamente desnecessário, porque nem é um lance de perigo, é um lançamento a meio campo. E o Porto perdeu partiu aí, com menos não mostrou grande capacidade inspiração. Não havia inspiração. Até no próprio Francisco Conceição. Muita atitude, mas pouca inspiração. Se estivéssemos a falar de um canto que até nasceu um gol do Guimarães desse canto, de um lance de grande penalidade, até compreendo a manifestação de descontentamento do Pepe. Agora, é um lance que não oferece grande perigo, um lançamento a meio campo. E, portanto, o Pepe, eu gosto muito do Pepe, já fiz a questão de elogiar várias vezes aqui o Pepe, mas o Pepe ontem prejudicou o Porto com essa atitude. Porque se o Porto já estava a ter muitas dificuldades a jogar com 11, quando começou a jogar com 10, com a expulsão do Pepe, ainda mais dificuldades teve, ainda menos perigo criou. E, portanto, criou relativamente pouco perigo, também com menos um. Exatamente, o Guimarães chegar à área. A defender, portanto, o Guimarães retraiu-se ainda mais para defender o resultado e depois o Porto teve poucos argumentos para ultrapassar essa barreira do Guimarães. Foi uma exibição descolorida e uma derrota inesperada. Sim. Mas Fernando Jorge, já agora a propósito do Porto, desta derrota do Porto, que ninguém contava, até dada a vitória há poucos dias em Guimarães, as eleições do Porto não te parecem que estão a influenciar
a equipa de futebol com o seu nervosismo, sempre a contestar as equipas arbitrais, sempre, portanto, a não mostrar lucidez em certos lances, portanto, muita agitação, muita agitação mental, não é? Relativamente a isso, aqui ao jogo do Porto, e relativamente a isso que me estás a perguntar, é muito simples. Eu já disse aqui que o nervosismo do recandidato Pinto da Costa desceu ao balneário, nomeadamente ao Sérgio Conceição, porque ele já deu a palavra ao Pinto da Costa que não fica com o André Vilas Boas. Podem apontar isto. Podem apontar isto. Não sabia ter metido. Foi o que ele disse. Mas quando foi dar o abraço, ninguém vai dar um abraço a um indivíduo só porque é amigo. Claro. Eu também sou vosso amigo, mas se fôssemos às eleições, ficava fora. Se nós não fôssemos o que ficava de fora. Claro. É uma coisa. Portanto, ele foi lá dar o agremã que fica com ele. E o Pinto da Costa, ao dizer isto, a dizer várias asneiras, umas atrás das outras, todos os dias, isto está a descer ao balneário porque é um nervosismo total. Sim. Até do próprio Sérgio Conceição, porque vocês estão aqui, por exemplo, a ver. O Álvaro Pacheco, que é um bom treinador, não é um grande treinador, para mim, é um bom treinador, mas não é um grande treinador para os grandes, não é. Mas fez aqui duas alterações. Tirou um jogador que joga lá e o Guimarães jogou com 10, com o Porto para a taça, não é? Chamado Nelson Oliveira, e meteu o Caio César, só com uma perna, dá mais trabalho aos jogadores do Porto e viu-se, do que o Nelson Oliveira com as duas pernas durante os 90 minutos. Isto é que é preciso dizer. Claro. E depois é preciso criticar também o Sr. Sérgio Conceição, que eu acho que é um bom treinador, mas não é um grande treinador. Falta-lhe a outra parte da balança. O equilíbrio psicológico ao Sérgio Conceição. Não há nenhum treinador, ou qualquer um de nós, que seja desequilibrado, que tenha uma parte mais desequilibrada do que a outra, isso não vai a lado nenhum. Tem que ser equilibrado. Sérgio Conceição é um bom treinador, mas esta parte é desequilibrada. Sim. E ele ou equilibra isto para a outra e fica igual. E aí, sim, pode ser um grande treinador. E nós vamos ver para onde é que ele vai. Para que clube é que ele vai, não é? Não vai para nenhum clube de top, de certeza absoluta, que gostam de jogar a bola. O Sérgio Conceição gosta de jogadores que corram muito e com os truques todos. Entendi. Que a gente vê. Os jogadores do Porto têm truques a mais. Toda a gente aprecia isso nos jogos todos do Porto, tem truques a mais. Não sei se é ele que ensina ou se é a escola. Né? E depois, o Sérgio Conceição, por exemplo, o Tony Martínez foi muito útil ao Porto, deu alguns golos ao Porto e deu alguns pontos merecidíssimos ao Porto e safou o Porto muitas vezes. Porquê é que o Tony Martínez não joga agora, quando ele não tinha o Evanilson? Mete o Damaso, que enfim, nem é ponta de lança. Não é um jogador que joga de cabeça. É um jogador para andar ali a correr, tipo Tengsten, andar a correr, mas não tem grande golo. Porquê é que ele mete o Jorge Sanches, que ninguém entendeu, e tem o João Mário no banco, e depois mete-o? Ora bem, se dissesse assim, ele não meteu o João Mário está fora por lesão, mas não, ele meteu o João Mário. Portanto, é mais uma daquelas tiradas que ele tem de vez em quando. Isto é sinal de nervosismo. Depois podem dizer assim, certo, aos 4 minutos, o Porto, há um penalti que o árbitro não marca. Pode marcar, o nosso árbitro aqui, o Duarte Gomes, diz que é penalti também, ok. Mas o Porto tem um problema também, é que o Porto tem falhado muitos penaltis. E ninguém garante aqui que o Porto podia marcar. O que ninguém garante é que o Porto estava a perder 2-0 e a seguir uma grande defesa do Diogo Costa, o Guimarães faz o 3-0. E muito dificilmente o Porto irá dar a volta. Né? E o Porto só equilibrou na segunda parte, a partir do momento em que o Álvaro Pacheco, por isso é que eu digo que o Álvaro Pacheco não é um grande treinador, porque se eu estivesse no lugar dele, não metia, tirou o Caio César, que não estava cansado, que é um jogador rápido, baixinho, brasileiro, bom de bola, tirou-o para meter um indivíduo e a partir daí o Porto equilibrou. E o Porto só ficou desequilibrado. Não é? O Porto só ficou desequilibrado a partir do momento que sai o Pepe, naqueles minutos finais. Porque o Pepe sai nos minutos finais, praticamente. Aí estão mais ou menos, não é? Porque um treinador em condições apostava mais na mediocridade do Porto. E isto veio mais uma vez dar-me razão quando eu disse aqui, e mantenho, que este plantel do Porto, é o plantel mais fraco dos últimos anos, de 7 anos, do Sérgio Conceição. Ponto final, parágrafo. Portanto, ele não pode fazer mais do que isto. Jorge, e já faz muito. Não há jogadores aqui, não tem grandes jogadores de grande nível. Não me lembro da última vez que o Porto esteve tão afastado dos primeiros lugares. Portanto, uma diferença tão grande do Benfica e do Sporting. Não, esta época e não é líquido que ganha o Sporting. O Porto ainda vai ter aqui o Sporting. E atenção que agora o Porto, com esta derrota, depois de uma derrota traumática no Estoril, não é?
Sim. Com esta derrota traumática, mais os problemas das eleições e não sei o que mais e tudo, o Porto neste momento está a 2 do Braga e a 2 do Guimarães. E porque o Braga perdeu. E isto ainda não acabou, exatamente. E porque o Braga também, o senhor António Salvador meteu outra lança em África, não é? Ele se estivesse no lugar do Arthur Jorge, não podemos criticar o Arthur Jorge, se ele estivesse lá, também punha-me a andar. Porque já estava contratado, o Daniel Sousa já estava apalavrado para o senhor António Salvador, que é o de Cobardola. E outro indivíduo que está mais no futebol português. Embora tenha feito grandes coisas para o Braga e faça, etc, etc. Mas é um indivíduo sem estrutura mental. Não é? É uma traição que faz ao treinador. Sim. Depois vem dizer que é um treinador de projeto e tudo. Qual projeto? O homem foi fazer uma reunião, e muito bem, porque sabia que ia ser substituído. Claro. Não se vem dizer que depois ele que fugiu do projeto e não sei o que mais e tudo. Mas o António Salvador já fez isto várias vezes. Bom, portanto, o Porto vai ter grandes dificuldades. Faltam 6 jogos ainda. E 6 jogos importantes, que o Porto vai a Braga. Pois, exatamente. E tem um Sporting que não é garantido ganhar aqui no Dragão, até porque o Porto volto a dizer a mesma coisa, sim. Volto a dizer a mesma coisa. O Porto, onde tem falhado mais, é em casa. E contra equipas fracas até, é no Dragão. Pois, exatamente. Não é? O Porto não perde o campeonato por perder estes jogos. Perde para Aroucas. O Arouca limpou 6 pontos ao Porto. Sim, assim como o Benfica. Eu penso que esta é uma época para esquecer. É a pior época do Sérgio Conceição, sem dúvida nenhuma. E curiosamente, ou coincidentemente, às eleições. Exatamente. Não é? Exatamente. E, portanto, o Sérgio Conceição realmente envolveu-se mais, ou fizeram-no envolver mais nas eleições. Foi um erro, foi um erro. E foi um erro. Não me parece estar a ser benéfico para o futebol. Claro. Bom, entretanto, para a semana, vamos ter a Europa League, o Benfica vai jogar com Marselha. Esta semana, perdão. Já, o Benfica vai ter um confronto difícil com o Olímpia Marselha, mas penso que este Olímpia Marselha será uma equipa ao alcance do Benfica. O que é que tu achas? Muito rápido, Rui. Vou-te dizer outra vez, vou repetir aquilo que eu disse. O Benfica vai jogar com a mesma equipa. O Benfica é difícil de dizer o que é que o Benfica vai fazer, porque o Benfica é uma incógnita. Alguém contava que o Benfica entrasse desta maneira contra o Sport, ou fizesse estes jogos contra o Sport? Ninguém. De nós os três, tínhamos a noção absoluta que o Sporting, que não digo esmagar, mas que ia dar um banho de bola. Não deu. Portanto, o Benfica nunca se sabe. Tanto pode entrar bem como pode entrar mal. A única coisa que eu sei é que o treinador vai fazer erros outra vez. De certeza absoluta, não é? Até porque alguns jogadores. E depois, o Benfica pode aproveitar, isso também já disse há bocado, para ser muito rápido, pode aproveitar porque o Marselha, os jogadores estão contra o treinador. E quando os jogadores estão contra o treinador, bem nos jornais, é público, os jogadores contra o treinador dá mau resultado. O Benfica pode aproveitar. E pelo menos passar esta eliminatória, pelo menos. O Benfica, se quiser ganhar, tem que mostrar a mesma atitude que mostrou contra o Sporting. Porque esta equipa já andou, não pode andar a pastar quando tem João Neves e Florentino no meio campo, mas anda a pastar se tiver João Mário, como é óbvio. Que é o que vai acontecer. Por isso é que eu não acredito que esse seja o melhor plantel. O que vai acontecer agora? Ele agora vai meter o João Mário, o Cochu e o Diogo Leite, só uma pequena sugestão, o teu palpite para esta eliminatória do Benfica com o Olympique de Marselha. Pelos vistos, o Olympique de Marselha não sabia, está em pé de guerra. Os jogadores contra o treinador e o treinador contra os jogadores, desconhecia isso. Sinal de que está a fazer uma campanha na Liga miserável, para as suas aspirações. Está cá para baixo, está fora dos lugares europeus, por exemplo, o Marselha no campeonato. Agora, catastrófico. O Benfica jogando também é boia de salvação, quer dizer, o Marselha, quer o Benfica, quer o Marselha, são a boia de salvação para salvar a época. Exatamente. Não só a Atalanta também, o próprio Milão, a Roma, tirando o Bayern Leverkusen, o Liverpool também não, que está numa das frentes do campeonato. O West Ham, são quase todas estas equipas, tirando estes dois, Liverpool, o Bayern Leverkusen, e vai lá o Milão, que já está apurado, ou vai ficar apurado, porque tem uma diferença grande já, em segundo, uma diferença grande. Para o terceiro já, praticamente tem um lugar garantido, não é? Estamos a falar nos 5, não é? O West Ham não, o West Ham anda cá para baixo também e coisa, quer dizer, podem vir a ser beneficiados, não é? Não é? Mesmo até o Benfica, que pode ser apurado, conforme eu já disse, pode ser apurado uma vez que ganhem nestas equipas, que não ganhem nestas equipas, não é? Sim. Claro. Eu espero uma vitória do Benfica, tendo em conta que o Benfica está a jogar em casa, que até não fez más exibições nos 2 jogos com o Sporting e, portanto, o Benfica, se quiser ambicionar algo de positivo, não estou a dizer conquistar a Liga Europa, mas ambicionar passar esta eliminatória, tendo em conta que o Marselha era dos adversários mais fáceis aproveitar o fator casa. E que o Marselha era dos adversários
que podia calhar ao Benfica, dos que estão ainda na Liga Europa. Portanto, eu penso que o Benfica deve aproveitar este jogo para ganhar já uma vantagem para o segundo jogo, para não ir a sofrer para o jogo em França. O problema é saber com quem é que vai jogar. Nestes 2 jogos jogou com os mesmos, mas neste eu não acredito. Como sempre, terminamos com a Premier League. O Diogo Leite vai-nos fazer aqui um pequeno resumo da jornada. Eu sei que quer Arsenal, quer Manchester City ganharam. O Liverpool desconheço. Empatou com o Manchester United 2-2. Empatou. O jogo foi ontem, não é? Foi ontem. Eu não vi. Foi um jogo muito parecido com aquele que deu a eliminação do Liverpool para a Taça da Liga, que também foi em casa do Manchester United, no sentido que o Liverpool também criou muitas ocasiões de perigo, chegou primeiro ao golo, portanto teve a ganhar 1-0, criou muitas ocasiões para marcar o 2-0, 3-0 e até mais, e não as concretizou. Mas teve a ganhar por 2 bolas? Não, teve só 1-0. E depois, na segunda parte, o Kwanza, que é o defesa central do Liverpool, que joga ao lado do Van Dijk, um defesa central com 21 anos, que é bom, mas de vez em quando tem estas falhas, tem uma falha inacreditável. Portanto, queria passar para o Van Dijk, falha o passe e o Bruno Fernandes, de primeira, faz um chapéu ao guarda-redes do Liverpool. Um grande golo. Um grande golo, que fica 1-1. A partir daí, o Liverpool fica fragilizado e o Manchester United, com aquele ímpeto de ter conseguido empatar, marca o 2-1. E depois, a acabar, felizmente, o Liverpool consegue ganhar uma grande penalidade e a grande penalidade é convertida pelo Salah. Tendo em conta que o Liverpool teve a perder 2-1 até aos 85 minutos, o 2-2 é um bom resultado, mas tendo em conta o que o Liverpool fez na primeira parte, penso que o resultado deixa algo a desejar, tendo ainda por cima em conta que o Liverpool jogou já sabendo que o Arsenal e o Manchester City tinham ganho, portanto era obrigado a ganhar se queria manter o primeiro lugar. Com este empate, perdeu a liderança do campeonato para o Arsenal, que está 1 ponto à frente do Liverpool. O Arsenal também. E o City? O City está com os mesmos pontos que o Liverpool, mas atrás por diferença de golos. Sim, mas portanto, está em terceiro, mas também. Estão os três mesmo ali colados, não é? E agora com o Arsenal na frente. O Arsenal ganhou 3-0 ao Brighton, ganhou de forma muito justa. Até pensei que o Brighton fosse apresentar mais dificuldades ao Arsenal por ser o Brighton, por ter um grande treinador, um treinador que até se pode vir a ser o sucessor do Klopp. E o City esteve a perder, mas depois deu a volta. O City esteve a perder 1-0 com o Crystal Palace. Kevin De Bruyne esteve em mas grande. Depois o Kevin De Bruyne está no centro da polémica entre o Porto, entre o Vilas Boas e o Pinto da Costa. Quem diria? Mas é um craque. O Manchester City, quando está no seu melhor, é um craque. Ganhou de forma incontestável e, portanto, fez o seu trabalho. E, ainda por cima, lá está, o City e o Arsenal estavam a jogar com aquela motivação extra daquilo que poderia ser a perda de pontos do Liverpool. Continua tudo em aberto. Quantas jornadas faltam para acabar na Liga? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. Faltam 6 jogos. Então é como aqui. Exatamente. Então pronto, está tudo em aberto. Qual é o teu patrocínio? Eu, enquanto adepto do Até Liverpool, pelo calendário, a tua preferência é o Liverpool. Gostava que o Liverpool fosse campeão. Se não for o Liverpool, que seja o Arsenal, porque não gosto muito do City e tendo em conta também que vai ser a última época do Arteta, que o Arsenal já não é campeão há muito tempo. Vai ser a última época do Arteta ou do Guardiola? Do Arteta e do Klopp. Sim. E o Arteta também vai sair do Arsenal, também anunciou sair do Arsenal. Que iria ser a sua última época. Mas o Arteta só está há 2 anos, não é? Sim, mas penso que ele disse que seria a última época. O Klopp é certo que vai ser a última época. Sim, mas o Klopp vai fazer um ano sabático. O Arteta se calhar vai para o Barcelona. Sim, portanto, o Klopp vai fazer um ano sabático. É espanhol. Sim. Entre estes três, que seja o Liverpool, é a primeira opção, mas se não for o Liverpool, que seja o Arsenal. Tudo menos o City. Sim. Mas aqui eu acho que vai ser o City. Pois, eu também acho que sim. Porque eu acho que é a equipa, no fundo, que domina melhor os jogos. Domina melhor os jogos. Aquele jogador, o Rodri, é um exemplo de um jogador fantástico. Sim, o Bernardo Silva. Sim, mas o Rodri é especial. Sim. O Faz o jogo todo. Especial. Ainda vai haver jogos importantes. Joga atrás, joga à frente, está na área, anda por ali. Ainda vai haver jogos importantes entre eles também. Sim. Mas pronto, está tudo em aberto. Pronto, e com esta mensagem da finalização da Premier League, em que, ao contrário da Liga Portuguesa, há 3 equipas para decidir o título. Despedimos-nos, desejamos a todos uma ótima, uma excelente semana e com bons momentos de felicidade. Obrigado. Boa semana para todos.